noite a todos. Nós somos a Igreja Renascido Luz. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Essa é a nossa igreja, é a sua casa, é a casa de todos. É a casa do nosso mentor, o Dr. Almeida. É uma alegria imensa receber cada um de vocês nessa noite. Hoje abordaremos, o Dr. Almeida vai falar sobre a nossa mente. E isso vai nos ajudar a entender o porquê nós ficamos nervosos demais, como ter controle para que possamos não reter energias que não são nossas. Isso vai fazer você se manter em equilíbrio e é muito importante tudo que aprenderemos nessa noite. Então, que possamos abrir nossos corações para que o espiritual possa agir e transformar a nossa vida. Gostaria de lembrar que amanhã teremos nosso grupo de estudos, que ocorre toda segunda-feira às 19h30. Aos sábados, realizamos as nossas cirurgias espirituais a partir das 14h30, por ordem de chegada, com entrega das senhas até às 17 horas. E aos domingos, acontece a nossa celebração às 18h30. Os atendimentos com os nossos médiuns Renato Barbosa e Ricardo são realizados mediante agendamento que pode ser feito no final da cerimônia na salinha lá do fundo. Pedimos com carinho que mantenham seus celulares no modo silencioso durante toda a cerimônia, para preservarmos assim a concentração e a harmonia do ambiente. Vocês podem gravar, registrar esse momento e ficaremos felizes se compartilharem nas redes sociais, nos marcando @renascidoluz.maringá. Nos ajude a espalhar essa mensagem de luz e amor aos 4 cantos desse mundão afora. E você que deseja receber a bênção individual do Dr. Almeida, ao final da celebração, uma fila será organizada lá no fundo, é só aguardar que ele atenderá um a um. Sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes com a sua presença. Nesse momento, eu peço que todos fiquem em pé para juntos podermos rezar. Pai nosso, nesse momento, convidamos nosso médium Renato Barbosa a vir à frente junto com os nossos passistas. Recebamos com muito amor e carinho. Antes dos palcos, vieram os desafios. Antes dos aplausos, vieram as dúvidas. Renato Barbosa iniciou sua caminhada espiritual, ainda muito jovem, aprendendo que a mediunidade não era sobre aparecer, mas sobre servir. Ao longo dos anos, através da fé, da caridade e do acolhimento, milhares de pessoas passaram pela Igreja Renascido Luz em busca de conforto, direção e esperança. Renato transformou palavras em luz e o amor ao próximo em missão. E hoje, pela primeira vez, essa história ganha um novo palco. HD Produções apresenta, pela primeira vez no Brasil, o espetáculo espiritual. O médium Renato Barbosa, guiado pelo mentor Dr. Almeida, discernimento, sabedoria,
Podem sentar. Antes da gente começar, eu coloquei a vinheta lá do stand-up. Queria pedir a compreensão, né, de todos. Vocês viram que eu fiquei muito nervoso. Nunca fiz stand-up na minha vida. E a gente contou a história do Oswaldo, uma pessoa que era igual a nós, que teve seus erros, seus acertos na vida, tanto que ele teve 3 esposas, né? É que não foi uma assim que faleceu, não, né? Ele teve praticamente tudo junto. Mas, depois do passar do tempo, né, para quem estava lá, para entender direito a história do Oswaldo, ele teve uma neta, né, uma bisneta. E essa criança muda a vida dele completamente, e ele começa a se voltar a Deus. Ele começa a se voltar a Deus, e a partir dali ele muda a vida dele. Ele se arrepende de tudo que ele fez. Ele desencarna com 86 anos, e ele consegue rever tudo. E Deus perdoa, e ele faz um caminho, se tornando um ser iluminado. Aí ele conta, né, que ele foi cremado. Ele conta que o Espírito vê tudo, porque depende o tempo, tá, gente? As pessoas às vezes, depende o tempo da cremação. Durante 40 dias o Espírito ele vê tudo, se aproxima dos parentes, tudo. Depois ele fala que o desejo dele foi realizado, né, que ele é jogado no mar. E ali ele tem sensações, não é dor, é sensações ainda, né, porque estava dentro do período. Então foi assim um aprendizado, porém eu estava muito nervoso. Por que eu estava nervoso daquele jeito se eu falo com vocês todo domingo? Primeiro, porque antes de sair da igreja, o Gabriel tinha levado o som, né, e aí eu preparei ali o retroprojetor, tinha que levar, coloquei numa caixa e deixei a caixa ali atrás, junto com onde faz a cirurgia espiritual. Quando eu cheguei ali, lavei minha mão para me poder ir, uma energia me puxou até os livros. Aí eu achei meio estranho aquilo. Eu falei assim, mas o que é isso? Bem aqui do lado ali onde que tem a sala e o banheiro, ali onde ficam os livros ali. Aí eu falei, mas o que é isso? E aí o livro do Chico Xavier estava deitado. Aí eu olhei assim, e você imagina, eu estou com o doutor desde que eu nasci, mas quando um ser iluminado ou quando um desencarnado aparece para mim, que não é do conselho espiritual do Dr. Almeida, é diferente. Eu tenho um espanto, um susto, não por medo, mas por ser diferente. E aí o Chico Xavier plasmou do lado da minha sala, não falou nada, só ergueu o pescoço para cima e apontou aquela porta que tem ali que dá para o estacionamento, que é essa porta preta. E eu fiquei pasmo olhando aquilo, e daí eu falei assim, o que significa isso? Ele só falou 2, 3 palavrinhas. Ele falou assim, as portas serão abertas, e foi embora. Então você imagina eu tendo stand-up para fazer, uma visão dessa, do maior médium do país. E aí o Ricardo falou para mim que o doutor, em uma profecia, disse que o maior médium do país ajudaria essa obra, ajudaria essa casa. Não sabemos dizer quando nem de que forma. Então eu vou para casa para me arrumar para ir no stand-up. Eu estava abalado emocionalmente, porque foi muito forte a visão, o gesto dele olhando para cima. Então eu acho assim que pessoas vão levantar para ajudar a Renascido Luz, esse trabalho do Dr. Almeida, né? Eu queria agradecer a presença de todos. Está tendo o jogo da seleção brasileira, mas não é a Copa ainda, tá? Hoje é só um amistoso, mas eu sei que tem gente que ficou assistindo o jogo. E quando for a Copa também, gente, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Se for no horário da igreja, ninguém vai estar aqui bebendo dentro da igreja. A gente pode assistir o jogo normalmente, na minha opinião, juntos, não tem problema nenhum. O doutor não deu sentido contrário. Caso aconteça, isso é algo que ainda será pensado, a igreja volta num horário diferente, tudo, né? Porque todo mundo é brasileiro, e eu vou falar para você que eu não vou torcer pelo Brasil, eu vou torcer pelo Brasil. Mas isso a gente depois vê, se a gente faz antes, se a gente faz depois, se a gente vê junto, né? O importante é aquilo que eu falei no stand-up, a gente não pode ter maldade no coração, isso que é o importante. E eu gostaria muito de agradecer à igreja que se mobilizou, né, as pessoas para trazer os alimentos. A gente vai comprar mais alimentos, né, como foi falado, o dinheiro do ingresso, tudo vai ser mostrado para vocês, tudo vai ter uma prestação de contas ali. A gente começou a receber doação, e o que mais me chamou a atenção lá no stand-up é que nós temos os membros da igreja aqui, e a gente conseguiu, gente, falar com pessoas
que não é espírita, que não conhece e que na hora que a gente viu, diz que 7 horas, 7 e pouquinho, né, estava começando a chegar, o pessoal falou, nossa, as pessoas comprou para ajudar, será que vai vir, será que não vai vir? Tinha 300 pessoas dentro do ACEMA, numa segunda-feira, 8 horas da noite, né, num lugar totalmente... Aliás, sexta-feira, meu tempo é diferente, eu não durmo, então estou sempre atrasado. É verdade. E aí a gente consegue essa comunicação, e eu queria muito que nós, membros da Renascido Luz, visitantes, todo mundo, vocês podem ver, às vezes você vê jovens fazendo um panfleto de Jesus em volta do parque, o evangélico faz. Vocês veem espírita fazer? Não. Parece que tem medo de se comunicar, medo que eu falo assim, a espiritualidade, algumas casas espíritas, que eu não vou citar o nome, sempre foi muito fechada. Parece que é algo que não se pode falar. E eu pretendo fazer esse trabalho, que as pessoas conheçam mais a doutrina espírita. Então eu gostaria muito de agradecer todos os nossos colaboradores, os voluntários, os passistas, o conselho da igreja, vocês todos que abraçaram essa causa, porque a gente vai levar alimento para quem precisa. Nós temos a Diana, uma pessoa muito responsável, que está cuidando de tudo isso, para chegar onde precisa. O doutor já me mostrou a casa de eu entrar numa casa da senhora aposentada que só tinha pão para comer. Então nós fizemos um amor muito grande. O doutor disse que hoje é para que as pessoas façam um pedido, que ele está agradecido. Gente, o doutor que tem que agradecer para nós. Olha a grandeza da espiritualidade que nós vivemos. Ele que tem que agradecer nós, né? Maneira de falar. Então eu gostaria muito de agradecer todas as pessoas que foram atrás, que a gente conseguiu chegar até o ACEMA e abriu portas para a igreja. Futuramente a gente pode ter outros eventos lá. Eu queria agradecer muito a compreensão, o meu nervosismo, né? Tudo que você, a primeira vez que você faz, eu com uma imagem dessa, né? Imagem não, porque ele plasmou ali, querendo nos dizer algo, né? Que as portas vão abrir, porque vocês sabem que é uma luta para poder manter a casa, manter tudo. Então, meu muito obrigado em nome dos passistas da Renascido Luz, em nome dos voluntários, em nome do conselho da igreja. Muito obrigado. Teve muitas falhas, mas, gente, perto do que a gente conseguiu fazer, as falhas vão ser corrigidas, mas se torna pequena diante do amor que vocês levaram naquele lugar. O calor humano que estava ali. E eu fiquei preocupado com o tempo, disse que stand-up é 1 hora, e na hora que vi o tempo passou, que eu nem vi. Mas o mais importante de tudo foi a nossa união, o nosso amor, os nossos erros, os nossos acertos só tinham um objetivo: levar alimento para quem necessita. Muito obrigado, Renascido Luz. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na sua presença. Doutor Almeida, conselho espiritual, todo aquele que tomar dessa água, leve o fluido espiritual no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. É no Pai, é no Filho, é no Espírito Santo. É no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Cura, Senhor, doutor Almeida. A energia espiritual esteja em cada gole que as pessoas vão tomar dessa água, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Doutor Almeida, conselho espiritual, todas as pessoas que comerem desse alimento, recebam a energia espiritual fluida, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Até os que não comem glúten e lactose também recebam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa casa é uma bênção, né? E a água fluida também, doutor, flui essa água, para que todo aquele que tomar, faça seu pedido, receba o fluido espiritual no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, gente? A gente vai se organizar, porque Copa do Mundo não atrapalha a gente estar na presença de Deus, não. É só a gente ver os horários, né, certinho, e a gente vai conseguir ver, né? A gente vem antes, a gente vem depois, a gente combina e vai dar tudo certo. Nesse momento, e hoje nosso tema vai falar da nossa mente, algo muito importante. E nesse momento o doutor mandou uma mensagem que vai ser lida, né, agora pelo Gilberto, que vai falar da mente. Presta bastante atenção nela, que é Deus falando com você.
noite. A mente. Aonde sua mente pode te levar? Levar a lugares lindos, podendo usar a sua imaginação para estar no céu, se você assim quiser. Podendo ter ideias que podem chegar ao ponto de ajudar a mudar a humanidade. Fazendo com que você ame incondicionalmente o seu filho, como também fazendo você desprezar o que de mais lindo Deus te deu, teu filho. A mesma mente que transmite felicidade a todos, pode ser a mesma mente que odeia a ponto de desejar o mal ao seu próprio irmão. O alimento da sua mente vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário regar, dar oxigênio e manter a sua mente sempre sadia. Ela pode promover o bem, como ela pode pensar que está fazendo bem e interferir na vida do outro, sem que lhe seja permitido. De que mente nós estamos falando? Da mente que transforma o nervosismo humano em reações, podendo até mesmo ser violenta, ou da mente que busca no calor urbano acolher sem perguntar o culpado. A mente que sente o cheiro da flor e suspira pode ser a mesma mente que vê a flor no chão e não tem a delicadeza de pegar, apenas pisa em cima. De qual mente estamos falando? A cura existe para que a sua mente viva saudável. Mas para isso é necessário beber a água da vida. Deus te abençoe. Mentor, Dr. Almeida, médium Renato Barbosa. Boa noite. Agora nós vamos para a leitura do Evangelho. Derrubei. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. A ação da prece. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática,
mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. O Dr. Almeida hoje nos traz o ensinamento sobre a nossa mente, sobre como conduzir a nossa mente. E o Evangelho de hoje nos fala sobre a prece, sobre o fortalecimento que a prece nos traz. A prece não é que Deus milagrosamente vai estalar os dedos e que tudo vai se solucionar na sua vida, mas nos diz que se você pedir para Deus que Ele conduza a sua vida, a luz dele vai guiar o seu caminho, e o seu caminho jamais será escuro. Você jamais ficará perdido na escuridão, porque a luz de Jesus vai conduzir a sua vida. Não tem aquela imagem de Jesus Cristo batendo na porta? Ele jamais vai abrir a porta sem que você permita que Ele venha. Então, quando você ora, você se coloca na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus derrama sobre você o Espírito dele, o Espírito Santo. Então Ele conduz a sua vida. O que a poesia nos fala sobre a mente? Ela fala que a mesma mente que deseja o bem pode desejar o mal. Cabe a sua escolha de como conduzir a sua vida. Por isso, o livro de Provérbios da Bíblia fala: consagre a sua vida ao Senhor, consagre a sua mente ao Senhor. Tudo que você fizer, consagre ao Senhor. O que isso significa? Significa que você se coloca na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pede para que a sua vida seja conduzida por Ele. Quando a sua vida é conduzida por Deus, não existe erro, não existe preocupação. Existem momentos de aprendizado, mas não existe mais dor. Porque nós todos viemos para ser felizes. Nós todos, Deus nos fez para ser imagem e semelhança dele. Por isso que Ele permite que a gente venha e viva com Ele cada vez mais. O ensinamento de hoje fala que quando você ora, os espíritos, os seres iluminados, conduzem a sua vida sem que o seu livre-arbítrio seja desrespeitado. Então você vai ter a intuição, você vai ser conduzido, mas a escolha de fazer ou não fazer é sua. E isso está desde você, um ato do seu dia a dia com o seu irmão, como algo mais grave. Por exemplo, você tem a escolha de ser paciente com seu irmão ou não. Às vezes você tem aquela pessoa próxima que é difícil de lidar, que às vezes você não entende, você fala: meu Deus do céu, como pode, né, uma pessoa dessa, e você fica ali. Mas a escolha daquilo afetar você é sua. A pessoa pode fazer o que for, ela pode tocar no ponto que for, mas se você não der permissão para que aquilo afete a sua vida, aquilo não vai afetar a sua vida. Se você pedir para Deus conduzir o seu caminho, para que você tenha paciência com o seu irmão, para que você não se estresse com o seu irmão, isso vai ser feito. A sua mente vai ser conduzida para isso, e você vai escolher que assim seja. Então, isso, eu dei um exemplo para vocês, que acontece muito no dia a dia. Admitindo ou não, todo mundo tem alguém que falta um pouquinho de paciência. Respirou um pouquinho, puf, já tem um coice ali. Não precisa disso, entende? Você ter paciência e amor com seu irmão não custa nada, né, Fernando? Não custa nada, entende? A vida é feliz, ela é ótima, e eu demorei muito para ver que a vida realmente é feliz, se a gente quiser que ela seja. Jesus quer que ela seja.
Jesus quer o amor para a sua vida e a felicidade para a sua vida. Então permita que assim seja. Peça na sua oração: meu Pai, conduza o meu caminho, que seja feita a sua vontade e não a minha, porque a vontade de Deus é a melhor opção para a sua vida. Como eu já disse, a bênção é tão grande que vai sobrar, não é somente o que você precisa, mas vai ser com fartura, com abundância, com amor. Esse é o ensinamento do Evangelho: leveza, buscar a presença de Deus e vivenciar isso. Não é só a gente saber palavras bonitas, nós temos que viver o ensinamento. E no começo pode parecer difícil, mas conforme a gente pratica, mais isso vai se tornando do seu espírito. Quando você vive em espírito e em verdade, se torna natural. Não é mais uma luta interior com o seu próprio eu. E assim, cada dia você vai buscando. Como Oswaldo no final de sua vida, buscou a presença de Deus, se arrependeu das questões que ele fez da vida e se tornou um ser iluminado, como o Renato disse. Assim é igual para todo mundo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o ensinamento que eu posso trazer para vocês do Evangelho de hoje. Que todos os seres elevados estejam com todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Olá, casal lindo, tudo bem com você? Gente, vocês prestaram atenção na mensagem, né, na poesia que o Dr. Almeida enviou? Ele falou assim que a mente, né, a maneira que você pensa, ele falou assim que tem uma flor caída no chão, que vai ter uma mente que vai pegar ela, e se você colocar na água, ela ainda vive. E vai ter outra que vai passar e vai pisar. Essa é a mente humana. Nós temos sim duas naturezas e nós precisamos cuidar muito disso. A gente precisa alimentar o que há melhor de nós. E a sua mente, ela pode levar você a vários erros e você pode estar completamente equivocado. A sua mente, ela pode fazer de você realmente algo que pode virar um transtorno muito grande na tua vida, porque a mente também, ela faz criações, você cria coisa. Eu cuidei de um caso de trabalho, que a pessoa pegou e criou assim, que o chefe não gostava dela, ela criou isso na mente dela, só que isso não acontecia. Alguns exemplos que eu trago para vocês aqui, todos são verdadeiros. Então a pessoa colocou na cabeça que o chefe não gostava dela, e isso fez com que ela criasse isso. Então sempre algo restrito com aquele chefe. E aí a pessoa pediu ajuda para o doutor, e o doutor disse assim que ela procurasse o chefe, que ela falasse com o chefe, e ela se negava a isso. Não vou, porque ele tem algo comigo e tal. E o doutor, ele não muda a orientação, tá, gente? O doutor, quando ele dá uma orientação para a gente, ela é reta, ele não vai mudar porque a gente não quer colocar aquela orientação em prática. Aí passou uns dias, a pessoa ficou do mesmo jeito, que não ia falar com o chefe. Aí no quarto dia, se eu não me engano, ela aceitou falar com o chefe, e aí pediu, né, que queria falar com ele, e daí ela foi lá, né, no gabinete dele para conversar com ele. Sabe o que o chefe falou para ela? Falou assim: você é a melhor funcionária que eu tenho e a única que eu confio. Então veja bem, a mente criou algo na cabeça, ele nunca pensou isso dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com as criações que a mente faz, principalmente no momento que você está com o teu emocional abalado. Eu mesmo, né, para quem ainda não ouviu, não lembro se eu falei aqui na igreja, quando a minha mãe desencarnou, passou uns dias, eu fui até um padre, era um padre bravo, lá perto da Café Cremoso, lá em cima. Nem sei se ele está lá ainda. Eu queria saber para onde minha mãe tinha ido, porque a minha mente me levava assim a querer uma resposta. E eu cheguei e comecei a falar para o padre: padre, para onde a minha mãe foi? Ele falou: sua mãe está num bom lugar,
lugar bonito. Eu falei, tá, mas aonde? Aí ele falou, não, é um lugar bonito, que ela está aguardando. Eu falei, tudo bem, padre, mas aonde minha mãe está? E eu comecei a questionar o padre, querendo saber. E o padre foi ficando nervoso. Aí eu peguei e falei, padre, mas aonde ela está? Ele falou, não sei. Se eu soubesse, eu te falava, eu vou lá saber onde que a tua mãe está. Mas por quê? Porque ele não estava preparado para a pergunta que eu fazia, a minha insistência, porque a minha mente criou que eu tinha que ter uma resposta, eu tinha que saber onde a minha mãe estava. Eu fiz o padre perder a paciência, um homem religioso, mas ele perdeu a paciência comigo. Então a nossa mente pode levar a gente para vários lugares, e o mais grave de tudo, a nossa mente pode adoecer mais rápido do que a gente possa imaginar. Vocês sabiam que a nossa mente pode adoecer a gente? Tem gente que não se desliga hoje, que tem insônia hoje, porque não consegue desligar a mente de tanta coisa que fica pensando, e dá 3 horas não dorme, dá 4 horas não dorme, e as criações estão ali, elas não param, né? E a mente vai, às vezes parece que está dando algum alerta, né? Isso não é questão de aminismo, como a gente já conversou, é a própria mente da pessoa. E isso daí, gente, nós somos movidos por energia. Isso é independente se você é espírita, católico, evangélico. Nós somos movidos por energia no nosso campo espiritual. E essa energia, ela pode projetar você para frente, como ela pode também fazer a sua vida parar. E a nossa mente está ligada nisso. Então, o que a mente faz? O que ela causa em você? Ela te causa medo. Então você quer abrir um negócio, você quer mudar de ramo, mas aí a sua mente põe um medo em você, porque aquilo não vai dar certo, aquilo não vai para frente. E essa negatividade é a sua mente que faz com você. O que acontece? A sua energia, ela fica baixa. Você não consegue ir para frente, você não consegue prosperar, porque se nós somos movidos por energia, nós temos que fazer com que a nossa energia nos empurre para frente. Então a gente não pode ter medo. E você pode ver, a mente humana, ela faz isso com as pessoas, faz no relacionamento também. Eu já atendi muitos casos que as pessoas falaram, mas eu sofri muito, então hoje eu tenho medo. A pessoa não quer se entregar para o amor. Por quê? Porque já sofreu bastante. A mente da pessoa criou que ela vai sofrer tudo de novo, que ela passou com aquela pessoa. Então ela não se dá oportunidade de novo, porque ela teve um grande sofrimento na vida. E tudo isso quem faz com a pessoa? É a mente, porque nós não podemos generalizar. Não é porque você sofreu com aquele rapaz ou com aquela moça, que a sua vida, as pessoas não são iguais. Mas a sua mente, ela cria uma defesa ilusória para você. Então você acha que vai dar errado, você acha que você não vai conseguir. A mente coloca você num estado depressivo, ao ponto de você querer largar tudo. Você não quer mais saber de nada, você não quer mais falar com ninguém, você não acredita mais em nada, Deus está longe de você. Tudo isso está dentro da tua mente, é a sua mente que cria tudo. Então nós podemos ter uma mente saudável. Mas Renato, como que eu vou fazer isso? Eu até tento, mas esses pensamentos ficam vindo na cabeça. Vou te falar por que fica vindo. Sabe por que vem na sua cabeça? Porque você errou. E o peso do erro é muito grande. Você errou, às vezes, na criação de um filho. Você errou no teu relacionamento. Você errou no teu julgamento. Você errou com amigos. Todos nós erramos. Eu quero ver quem é um ser humano perfeito. Nós estamos aqui para ter evolução. Então, quando a sua mente coloca na tua cabeça que você errou, e isso causa em você, gente, o que eu estou falando para vocês aqui é verdadeiro, preste atenção nisso, causa um peso no seu campo espiritual. Porque o teu passado, ele começa a condenar você. Parece que você não vai acertar mais nada na tua vida. E isso vira um peso muito grande. Só que a partir do momento que você consegue se pegar com Deus e você consegue se firmar, existe também o perdão de Deus. Mas vocês lembram, Deus também disse, vá e não peques mais. Não adianta também você pensar que toda hora você vai pedir perdão, vai fazer a mesma coisa, vai pedir perdão e que está tudo bem. As pessoas têm que interpretar a Bíblia, elas têm que entender o que a Bíblia está dizendo. Jesus também disse, vá e não peques mais. Porque se a pessoa for e continuar fazendo aquele erro, o peso vai continuar. Então você tem que se firmar na presença de Deus.
É bom você conseguir, e muitas vezes, a gente está cuidando agora, o doutor Almeida abriu, vocês sabem, de depressão. Era para mim encerrar o atendimento 7h30. Eu saí daqui meia-noite, a gente ainda 11 e pouco, ele está comendo pizza aqui, que eu estava sem me alimentar. O doutor está dando em média 1h20 para as pessoas de depressão, e tem alguns casos em presença com ele. Por quê? O doutor consegue puxar se a sua depressão ela vem com você já de uma vida passada. Ele consegue ver se isso desencadeou por algum erro na tua vida, por uma decepção amorosa, até mesmo por uma perda de um ente querido. Vários casos de depressão, tem vários motivos para você ter a depressão. E o doutor, eu achei muito bonito, ele escreveu ali para uma pessoa, né? A pessoa pediu para escrever. Foi lindo, ele foi mostrar para a pessoa exatamente como tudo acontecia. O espiritual nos conhece, e eu tenho certeza da ajuda que está sendo dada. Então, a gente tem pressa, e a gente desiste muito, principalmente pessoas que estão tomando medicamento. Porque a pessoa que está tomando medicamento, vocês sabiam que quando você toma um lorazepam, tudo da família assim, o medicamento fica no teu organismo 17 horas. Tem medicamento que chega a ficar 19 horas. Então imagina, se o dia tem 24 horas, quanto tempo você ficou em efeito de medicamento? Quase o seu dia inteiro. É só questão de vocês observar isso. O Pax, por exemplo, sai do organismo em 2 horas. Ele é o mais evoluído no momento. Então, quando você for no teu médico, você que tem algum problema de depressão, pede para o médico passar para você o medicamento que te dá menos efeito colateral. E você sabe muitas vezes, gente, que a gente não para pensar nisso. Sabe por que o médico muitas vezes receita alguns medicamentos para as pessoas, e ele sabe que tem um mais leve, que é bom também, e não passa para você? Por que vocês acham que isso acontece? Porque tem um vendedor que passa lá no consultório dele com a maletinha de tal laboratório, né? Tem médico, por exemplo, que ele vai receitar azithromicina, é só o Astro. Por quê? Porque o vendedor da Astro passou lá. Então, às vezes, o médico pode te dar algo mais leve, mas é comércio. A gente tem que entender, existe um comércio quando você faz uma consulta. Para quanto mais ele vender para um laboratório, melhor para ele é. Existe isso. Então converse com o teu médico para que ele te dê algo mais leve. Tem remédios hoje antidepressivos que fica no organismo da pessoa 17 horas. Então sabe o que significa? Você está dopado 17 horas. Então você fica dependente daquilo. Mas Renato, a força espiritual, doutor Almeida, Deus consegue tirar da depressão? Claro que consegue. O trabalho que ele está realizando aqui é muito lindo. Mas você precisa conseguir fazer uma coisa: firmar a sua mente. Você precisa querer sair da depressão. Você precisa firmar, tudo é criação da sua mente. Você começa a pensar que as pessoas não gostam de você, teu pai não liga para você, teus irmãos não ligam para você, e isso vai aumentando. E como nós somos movidos por energia, você cria tudo isso. Quantas famílias dentro da Renascido Luz já foi transformada? Mas sabe por que elas foram transformadas? Porque elas quiseram ser. Ou tem pessoas que não querem ser. Eu tenho vários casos aqui. A gente tem também que tomar cuidado, tá, gente? Quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de dom, né? A gente tem que saber exatamente o que está nos acontecendo. Eu vou abrir um trabalho aqui na Renascido Luz. A gente está vendo quem são as pessoas que poderiam dar esse auxílio, para fazer algumas identificações, porque muita coisa pode criar da sua mente. Ah, mas eu escuto vozes, eu escuto um espírito, o espírito me disse. Quem é esse espírito? Ah, mas ele é tal. Como você tem essa confirmação se você não teve um mentor para ver isso? Isso é muito perigoso. A mente humana, ela pode te ajudar. Você viu o que falou na poesia? A mente humana pode mudar o mundo. Pode? Claro que pode, né? Essas mentes aí incríveis, cientistas que fazem coisas que vai mudar a humanidade, pode. Ao mesmo tempo, eu não sei, não tenho como comprovar isso, mas ao mesmo tempo, vocês sabem que vocês acompanharam na pandemia, dizem que certos vírus foram criados em laboratório. Por quem? Pelo homem. Quem que criou tudo aquilo? O homem. Se isso é verdade ou não é outro departamento. Ou é coincidência? Então, outros dizem, e o doutor Almeida diz isso, vocês sabiam que já tem muita cura para o câncer? Mas, humanamente falando, mundialmente falando, será
que os cientistas, a grande medicina, ela quer realmente nos dar essa cura através da medicação? Ou o comércio tem que continuar operando no mundo? A mesma mente que cura é a mesma mente que mata, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e deixar a nossa mente mais saudável. E se você se firmar na presença de Deus, se você se colocar na presença de Deus, você pode conseguir tudo o que você deseja. E você sabe por que às vezes a gente não consegue? Porque a gente fica fraco, a gente deixa fraco no caminho. Então, se você quiser, você tem teu comércio, você pode virar uma franquia, se você se firmar. Se você quiser, e você pode ver, na hora que você fala que vai fazer alguma coisa, eu vou abrir um salão de cabeleireiro, eu estou vendo, vai chegar aquele amigo e amigo e vai falar assim para você: ah, mas é difícil, já tem bastante. Aquela mente ruim, querendo tirar a tua alegria, a tua vontade. Então é necessário você se firmar a sua mente, deixar ela saudável. O que o doutor falou ali na mensagem? Que a mente é sustentada pela água da vida. O que ele quer dizer? Quem é essa água da vida? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo na sua vida. Então, nós precisamos deixar a nossa mente mais saudável. Eu estava conversando aqui na igreja essa semana. É igual essas questões que as pessoas falam, e vocês sabem, né? Que as pessoas dizem: ah, eu caí porque eu fui tentado. Você tem livre-arbítrio que Deus te deu. A gente tem que parar toda hora desse negócio de ficar culpando o inimigo, porque o inimigo na vida dele, porque o inimigo agiu. O inimigo está dormindo, ele nem está lembrando de você. E tudo é culpa do inimigo, nunca é da pessoa. Deus te deu livre-arbítrio. Se você errou, você teve a livre escolha. Aquele dinheiro está ali em cima da mesa, você está apertado, mas se você pegar, você sabe que é errado. Não adianta falar que foi o inimigo. Então o inimigo é culpado de tudo, né? Passou aquele homem, aquela mulher assim, você teve um olhar, mas você é um pai de família, você tem 2 filhos, você pode falar sim, você pode falar não, porque o inimigo não vai lá, não faz nada. Ele não faz nada, não é ele que pegou, colocou no carro, levou e aprontou. Ele pode te tentar, claro que ele pode te tentar, isso é bíblico, mas ele não pode te obrigar. Então nós precisamos manter a nossa mente sadia, fortalecida em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você quer um amor na tua vida? Fortaleça a tua mente. Teu relacionamento não está bem? Fortaleça a sua mente. Não fique chorando, reclamando, tá? Porque nós usamos a nossa mente para reclamar, a vida toda reclamando, deixando a gente fraco. Nós somos movidos por energia, pura energia. E se você firmar a tua energia, você consegue chegar onde você quiser. Você está fazendo lá um trabalho na tua casa, que é pequeno ainda, pega a energia, coloca naquilo. Se for possível, traz aqui para o doutor consagrar, te ajudar, e você põe na tua mente que você vai conseguir. Na hora que você vê, gente, hoje, na hora que você vê, você está vendendo milhares de produtos da sua própria mão, mas você precisa acreditar nisso, que é possível, porque já está dentro de você. Ninguém vai tirar o que é teu. Você sabia que ninguém consegue tirar o que Deus te deu? O que você ganhou? Ninguém consegue tirar de você. Só você pode tirar de você mesmo. Só você. Então, se você tem um dom, se você desenvolve alguma coisa, se você quer fazer algum trabalho, hoje com a internet aí ajudando tantas pessoas, esqueça a amiga que te colocou para baixo, esqueça o amigo, faça. O amigo vai falar: mas eu falei, você quebrou a cara, tal. Não importa, faça e acredita na tua força, na tua energia. Você vai prosperar. Mas você tem medo. Quem cria esse medo? A sua mente. É ela que faz você, porque você não está trabalhando na presença de Deus, você não está fortalecendo. Se ajoelha na presença de Deus e pede: Senhor, fortaleça minha mente. Você vai conseguir. Teu relacionamento vai restabelecer. Você vai começar a sentir esse amor de Deus. Se dê oportunidade. Para de fechar a porta, gente. Nós fechamos a porta para nós mesmos. Nós precisamos dar oportunidade. Eu conheço pessoas que estão reclamando há 10 anos, só que está lá sentado na cadeira, né? Um monte, o tempo passando, e ele está lá:
Como eu estou precisando. Gente, levanta da cadeira, pelo amor de Deus. Deus quer fazer por você, mas você precisa levantar, você precisa acreditar nessa força que te move, que é Jesus Cristo. Olha a energia que nós temos Jesus Cristo para nos pegar. E por que nós não nos pegamos em Deus? Porque a gente deixa a nossa mente levar a gente para sentimentos contrários. Você precisa fazer isso, isso é muito sério, porque se você fizer o que eu estou te dizendo, Deus vai provar para você que eu estava certo e que você também estava certo, porque vai acontecer. Não importa, é um emprego bom que você está precisando, é desenvolver teu negócio, é algo que você está esperando de Deus. Não deixe enfraquecer a sua mente, porque a ligação espiritual ela está na sua mente. É necessário você se manter. A gente já falou de fé aqui, mas eu estou falando da força mesmo que você tem, da ligação. Os teus problemas começam a se resolver. Primeiro que você está na presença de Deus e você está acreditando que você pode, não importa a sua idade. Eu conheço um casal de 78 anos de Curitiba, que os dois sobem uma ladeira assim que eu não consigo subir nem a metade, e estão vivendo feliz da vida. É igual para todo mundo. O que nos falta é a gente transformar essa energia espiritual que está no nosso campo espiritual e fazer ela chegar de verdade até nós. Se vocês trabalhar a mente de vocês e deixar a mente curada, você vai mais longe do que você possa imaginar. Sabe quando que eu imaginei que eu ia subir em um lugar para fazer um stand-up? Mas nunca na minha vida. Eu subi ali que eu não sabia nem para onde olhar. Você olhava para cá, você olhava para cá e tal. Mas eu me encorajei para fazer em amor ao próximo, pelo alimento. Eu me encorajei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Ficou bom? Ficou mais ou menos? Ficou ruim? Não importa, aconteceu, vocês me ajudaram, mas vocês só me ajudaram porque eu acreditei que podia ser possível. Se eu ficasse, será que vai dar gente? Será que eu consigo? Será que a gente vai vender? A gente tinha feito? Não. Então eu acreditei em algo que deu aqui na minha cabeça, que também já muita gente perguntou de quem que foi a ideia. Foi isso, a ideia foi de Deus. Simplesmente eu estava aqui, deu a ideia, eu falei, vou fazer. Que é uma forma, né? A igreja não está com caixa para comprar os alimentos, nós vamos fazer. Nós não fizemos. Pegamos 3 semanas de chuva, não estava vendendo os ingressos para poder ajudar para comprar os alimentos. Na cirurgia espiritual, chuva, no domingo, chuva. Gente, a gente colocou 300 pessoas lá. Sabe por quê? Porque quando a gente se uniu, criou uma energia. Essa energia, ela se expandiu. Foi por isso que nós conseguimos fazer isso. Não foi eu, não foi os passistas, não foi os voluntários, foi todos. E a energia ela foi indo. E quando a gente viu, tinha 300 pessoas lá nos ajudando. Então, isso é possível. E para você individualmente também é. Eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, eu estou 15 anos sozinha, não quero mais saber não, porque eu sofri. Eu falei, não, se você tem essa vontade, você pode arrumar uma pessoa sim, independente da sua idade. Você pode ser feliz sim. Agora, se você ficar declarando não para a sua vida, que você não pode, aí você não vai chegar ninguém perto de você. Eu conheço pessoas que falam assim para mim, eu queria arrumar uma namorada ou namorado, mas não sai de casa, está trancado em casa há 5 anos, como é que ela vai descobrir que ela está lá? Entendeu? Não vai descobrir, não tem jeito, né? Então, gente, quem quer, põe uma coisa na cabeça de vocês nesse ditado popular: quem quer faz acontecer. Se você quer ser feliz, você consegue. Se você quer alguém do teu lado, você consegue. Você quer restabelecer teu relacionamento, você consegue. Você quer prosperar, você consegue. Você entende? Você precisa acreditar nesse poder que você tem na sua mente. É a mente que Deus te deu. Expansão. Você precisa expandir a sua força, seja no amor, seja no trabalho, seja na família. Eu já escutei de famílias, eu estou quase desistindo da minha filha, eu estou quase desistindo do meu filho. Graças a Deus não desistiu. E hoje a família está em pé de novo, está formada de novo. Mas sabe por quê? Porque teve um pai e uma mãe que não desistiu. Porque às vezes o sofrimento é triste, né? Quem já passou isso na família, seja no álcool, seja nas drogas, seja em várias questões, é triste, é doloroso. São noites e noites de sofrimento. Mas sabe por quê que Deus honrou? Porque você não desistiu.
você colocou na tua cabeça: eu vou livrar minha filha, eu vou livrar meu filho. E Deus vai responder, não importa o tempo. Gente, vamos viver com a mente curada, com a mente forte. E você vai ver as bênçãos que vai chegar na tua vida. Não importa o que vão falar para você. Se mantenha na presença de Deus, se mantenha no espiritual, porque você vai ter a sua vitória no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Obrigado. Você vai. Gente, hoje o doutor falou que ele vai conceder um pedido por essa corrente de amor que a gente fez. Aí às vezes as pessoas me perguntam: é um pedido? É 10 pedidos? É um pedido. Não que você não possa pedir mais, mas ele vai conceder um. Vê qual é a sua prioridade, o que você está precisando de Deus no espiritual, para que você seja abençoado. Se for um pedido que você tem para um filho, o pedido é seu. E a sua ligação com o espiritual só você pode fazer. E o Dr. Almeida nos traz um amor muito grande, um ensinamento muito grande. Nesse momento, vai se preparando, vai elevando o seu pensamento, para que a gente possa falar com Deus, falar com o espiritual. Diminui para mim a luz, fazendo um favor. Deixar acesa essa do lado aqui, essa daqui, essa do lado aqui. Vamos agora, gente, deixar nossa mente leve. Chegou o momento de você se ligar com o espiritual, com Deus, com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, que te conhece. Como eu quero ver vocês felizes. Vocês são felizes, mas eu quero ver mais felicidade no olhar de cada um. Esqueça os seus erros do passado. Quem nunca? Talvez a pessoa que te critica hoje fez algo pior que você. Não se importa com isso, não. Liga para isso, não. Você tem que ligar você com Deus. Isso que importa. É você com Jesus Cristo. É o teu coração. Deus te trouxe aqui para transformar a tua vida, para você entender melhor da espiritualidade. Talvez não era como você falava para você, para te abençoar. Não deixa ninguém, mas ninguém mesmo, colocar você para baixo. Se firma no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você sabia que você pode meditar pensando em alegria? Não precisa ficar triste para meditar. Comece a lembrar de algo bom na sua vida. Se foi teu casamento, teu aniversário, foi a chegada do teu filho, da tua filha. Qual foi o momento que você se sentiu na plenitude na tua vida? Às vezes foi só um momento, depois veio decepções ou não, mas lembra só daquele momento, para que você lembre de uma energia boa. Qual foi o seu momento? Foi o momento que você deu perdão? Não lembro dos erros agora, não. Os erros faz parte do passado. Lembra do momento alegre seu, da tua família? Ele existiu, com certeza existiu. Lembra desse momento, para que o fluir espiritual aconteça. Porque na vida nós vamos ter momentos felizes. Nós não vamos conseguir ser feliz 24 horas por dia, todos os dias. Sabe por quê? Porque a gente dá lado, deixa as pessoas apagar a sua luz, deixa as pessoas colocar você para baixo, problemas pessoais, financeiros. Por isso que a gente tem momentos, mas a gente pode
fazer esses momentos crescerem e se tornarem maiores do que os nossos problemas. Que Deus traz isso para nós, é que nós não praticamos. Vai preparando a sua mente hoje para você se ligar com o espiritual. O conselho se aproxima, o doutor Almeida se aproxima. Sente a energia que pode curar você. Lembra que eu falei? Empurrar você para frente. Não existe força que coloque você para baixo. É a sua mente. Eu queria muito que vocês acreditassem na força que vocês têm, no potencial que cada um que está aqui tem, independente do tempo de cada um, da idade de cada um. Isso funciona tanto. Se eu pudesse, fosse palpável assim, né, que eu chegasse, entregasse na mão da pessoa, eu entregaria para cada um. Mas Deus, o Dr. Almeida, está entregando isso para você hoje. Você pode pegar, só você pode pegar, segurar, colocar no teu coração. Nesse momento do passagem ao Dr. Almeida. Lembre-se sempre, primeiro a transformação de ti mesmo, para depois transmitir o conhecimento. Lembre-se, o espelho da vida é refletido sobre a face de cada ser humano que consegue transmitir o amor. O menino ficou chocado com a visita que recebeu. Mal sabe ele que a honra foi do visitante, pois viu neste lugar um trabalho reto, sincero, a casa fraterna. Todos que participam terão a minha resposta, pois o amor que leva o alimento aos necessitados é o amor a ser praticado dentro de cada um. É o amor da união. Todos podem ver alguns erros humanos, mas se mudar o olhar, verá a grandeza do gesto e da energia enviada aos necessitados. Olhando com outra ótica, não existiu um erro, e sim a união.
união, que não existiu erro algum, apenas mentes humanas, querendo que tudo desse certo, por isso se alteravam de vontade de fazer o bem. Esta é a mudança de olhar, não houve erro algum. O abalo do menino foi presenciar o maior médium deste país que vivem em presença nesta casa, passando como visita, para dizer ao menino que as portas se abrirão. Por isso o meu pedido, em breve, retratado, estará sendo a homenagem na parede deste lugar, para que todos lembram do grande homem que foi em vida e continua sendo em espírito, preparando-se para completar ainda mais os mentores espirituais. A força, ela é vossa, o fluir é espiritual. Porque todos acham que chamo ele de menino. Tem pessoas humanas que, por não entender a essência da vida, querem envelhecer o menino. A mente humana só é envelhecida quando permitido por si só. Não existe a velhice humana, pois enquanto a lucidez estiver presente, todos são jovens no olhar espiritual. Uma mente de 90 anos pode trazer uma sabedoria e mudar a vida de quem conseguiu ouvir. O menino será sempre o menino. Esta casa continuará acolhendo a todos, recebendo a todos e vivenciando a espiritualidade do amor ao próximo. Venho nesta noite aqui trazer meus agradecimentos a todos que foram tocados, a levar o alimento a quem necessita. Prepare o vosso pedido, pois eu e o conselho vamos receber. Senhores passistas, se posicionem, por favor. Seja bem-vindo, o casal Benedito, Lauane, João Victor. Todos contemplaram o amor. Esta casa também deve estar em oração pela médium Benê, cujo o resfriado pedimos que ficasse em repouso. O amor de todos seja transmitido a médium Benê. Em verdade vos digo, levantarei um médium de sustentação na cirurgia espiritual, para que eu possa passar mais rápido, com a mesma eficiência, e ajudar o menino. É urgente. Em breve eu apresentarei este momento
o seu pensamento. Não tenha vergonha alguma de fazer vosso pedido. Em verdade eu vos digo, é por amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que aceito o vosso pedido. Conselho espiritual: prepare o campo para receber o pedido de cada um presente. Um gesto de lembrar do irmão carente será a ligação, a aceitação do que pede. Conselho espiritual: a prosperidade sobre a vida de todos e toda a família. O amor seja vivido na sua plenitude. A saúde humana seja restabelecida e que todos possam aprender que não há um ser humano melhor que o outro. Todos são verdadeiramente iguais para o Criador. Não olhe o defeito do outro, pois o próprio pode não ter sido corrigido ainda. Apenas olhe com amor, pratique o amor, pratique a paz em vossos lares. Uma energia que vai mover o mundo é a mesma que pode mover o lar, que pode prosperar. Basta sentir o amor. Conselho espiritual: atenda o pedido agora. Eleve o pedido de todos presentes ao meu agradecimento. Que a energia espiritual fluida chegue a todos, trazendo as soluções de vossos problemas, seja no afetivo, no trabalho humano, na família, na amizade humana. Todos que se romperam com parentes e amigos, traga reconciliação. Não existe o certo ou errado, existe o amor e o perdão, praticado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diante de mim, diante desta casa, em uma só voz: Pai nosso que estais no céu, Ave Maria, cheia de graça. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos e toda a família. Os pedidos serão aceitos. Lembre-se, a mente ocupada com o Pai, o Filho e o Espírito Santo não dá lugar às setas enviadas. Fortaleça a vossa mente. Permaneça na fé de Cristo. Terá resposta
resposta que deseja, pois o que eu digo não cai por terra. Meus agradecimentos, a fraternidade e solidariedade realizada, formando uma só energia. A coragem do menino transformou a energia em alimento. A bondade de todos, tocados com o movimento, terão de mim a energia fluida necessária para realizar o pedido feito. E o que enviarei a todos é a energia pura, para que descansem na paz, para que vivam o amor, para que vivam a paz. Obrigado, senhores passistas. Um trabalho espiritual deve ser feito sempre na paz, na calma. Meus agradecimentos, o meu amor é estendido a todos vocês. A Lauane disse que o dela também. Oh, filha, como você é linda. Continue no pensamento. Oswaldo está se despedindo de nós. Foi o ser iluminado que veio para nos contar aquela história dele, verdadeira. Ele está indo embora hoje. E a pedido dele, ele quer que o que a gente criou seja ouvido novamente. Pode colocar, Gabriel. Eu vou repetir as palavras que ele falou para a neta. Pode soltar. Eu tenho que ir, Júlia. Eu também vou, filha, mas eu preciso ir. Oi, filha, eu tô aqui. Fica comigo. Só mais um pouquinho. Tá bom, Júlia, eu fico. Não, vovô, Eu preciso ir, filha. não vai embora. Eu tenho que ir, Júlia. Eu tenho medo. Não precisa ter medo, eu sempre vou estar contigo. Fica comigo. Vovô. Tchau, Júlia. Obrigado, Oswaldo, pela sua história, por você ter se pego com Deus e essa criança transformou sua vida. Então é possível pedir perdão a Deus. É possível se arrepender e viver em espírito e verdade. A criança que mudou a vida dele, que fez ele enxergar um Deus vivo e que fez com que ele se tornasse um ser iluminado. Foi um aprendizado muito grande. Hoje ele está indo. Eu queria agradecer muito, porque eu nunca fiz o stand-up na minha vida e eu não tinha nada para dizer de uma história linda como a dele, porque a gente tem que olhar os dois lados da transformação. Eu tenho como falar da minha história. E foi um presente, e hoje ele com o Dr. Almeida, com o Conselho Espiritual,
Ele está indo embora. Muito obrigado. E Gabriel, acha a canção Terra Seca, que é uma indicação do doutor, para que a gente possa cantar a nossa canção de encerramento. Então, gente, faça aquilo que eu pedi para vocês quando for dormir. Pede perdão a Deus. Quando você acordar, pede perdão a Deus, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Deus vai nos chamar. Então é sempre bom, durante o dia, né, a gente passa tanta coisa. Pede perdão, se coloca na presença de Deus. Peço à igreja também que ore pela Benê. Nós temos todo o amor e o carinho por ela. E sempre peça perdão na hora de começar o seu dia, na hora de dormir, porque foi pedindo perdão através de uma neta que nasce. Ele já tinha 80 anos quando ela nasceu, ele desencarnou com 86, transformou a vida desse homem, e ele teve um encontro com Deus tão forte, um arrependimento tão forte, que ele hoje se tornou um ser iluminado. E vocês sabiam que um dia, cada um de nós, que nem imaginamos isso e nem entendemos direito como isso seria possível, mas nós vamos ter a oportunidade de um dia, quem sabe, quantas encarnações será preciso para que a gente também um dia seja trabalhadores e possamos nos tornar um ser iluminado e abençoado e poder trabalhar pelas pessoas. Amanhã, gente, tem o nosso grupo de estudo que está muito bonito, crescendo cada vez mais, e a gente está em perguntas e respostas para as pessoas ficarem à vontade de tirar suas dúvidas, tá? É às 7h30 da noite. Então, muito obrigado a todos que ajudam essa casa, participem da nossa ceia que está aqui. Meus agradecimentos, e vamos para a nossa canção de encerramento. Acende para mim, por favor. Assim, quem quiser a bênção com o doutor, daqui a pouco ao lado da sala. O espiritual termina a celebração 8 horas. Um dia eu falei para minha irmã: como que o doutor sabe que é 8 horas? Ela falou: gente, se ele cura câncer, não vai saber do horário? Eu falei: Jesus, é verdade. É uma bênção. Vamos cantar juntos, igreja? Minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti. Vocês conhecem a canção? Então ajuda aqui. Só em ti minha alma achou descanso. Que bênção. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Deixa eu ver.
lindo, igreja. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Respire em Jesus Cristo. Pois só em ti Que bênção. minha alma achou descanso. Que lindo. Só em ti eu pude respirar. Por quê? E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Que lindo. Que lindo, que lindo. Que bênção. Que alegria. Que lindo. Canta para fora do coração, meu Deus. Canta para Deus. Muito obrigado. Que todos possam ter uma abençoada semana, vivendo na presença espiritual. Levanta o pensamento sempre a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Prosperidade, saúde e o amor na plenitude. E que a luz do amor de Jesus Cristo conduza todos os caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eleva teu pensamento para a gente orar juntos. Para vocês que estão vindo na Renascido Luz a primeira vez, daqui a pouco tem a bênção do doutor ao lado da sala. Muito obrigado pela presença. Essa é a casa de todos. É a maneira, o olhar do doutor Almeida, que nos traz a espiritualidade, colocando sempre à frente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Feche os teus olhos agora, é o teu momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na sua presença. Pedimos por todos os nossos amigos visíveis e invisíveis, a todos os nossos inimigos visíveis e invisíveis, abençoa todos. Senhor, visita os enfermos que estão no leito de hospital, precisando da cura, da tua ajuda. Doutor Almeida, conselho espiritual, olhe por nós, pela tua misericórdia, Senhor. Olhe por nós, perdoa os nossos pecados, nos dá o caminho da luz, para que a gente tenha discernimento, sabedoria no nosso dia a dia, para com a família, para com os filhos, para com os amigos, que nós possamos levar a tua luz, esse amor que tanto o doutor pede na plenitude. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder o alcance dos alimentos dessa união que nós fizemos. Obrigado, doutor Almeida. Obrigado, conselho espiritual. Obrigado, João Victor. Obrigado, Lawane, por essa presença linda. Benedito Alcazar. Obrigado por essa espiritualidade que ama. Me coloque e me fortaleça cada vez mais, para que eu possa estar perto de todos, levando esse amor da espiritualidade, esse calor que nós sentimos aqui na Renascido Luz, essa casa abençoada, que todos que nos ajudam, eu agradeço de todo o meu coração, e eu peço, Senhor, abençoe a vida de todas, abra as portas do trabalho, dê compreensão, fortaleça a mente humana para que fique ligada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
por onde você for, mas tudo vem para a família. A família é teu alicerce, a família é tua sustentação. Não existe a família perfeita, existe a família. Abençoa todos, todos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, assim seja. Obrigado, Renascido Luz. Tome água, Senhor.